A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, com o tema Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomeranian. Ele é pastor, pregador e professor e conferencista. A lição de hoje é a lição 5, o reinado de Acasias. O textuário nos diz assim: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo, Deus, provas o coração e a mente. Salmos, capítulo 7, versículo 9. A verdade prática nos diz assim: a coragem de Elias é exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independentemente de classe, raça ou credo. A leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro de Reis, capítulo 1, do versículo 1 ao 8, do versículo 13 ao 17. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. E já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. A introdução da revista nos diz assim: o reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como o de seus antepassados, após uma queda da sacada do Palácio Real e consequente ferimento. Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus ao consultar Baal-zebub sobre o seu destino. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente esse gravíssimo erro, anunciando o decreto de sua morte. Como se costuma dizer, tal pai, tal filho. Acasias assumiu o reinado do Reino do Norte, depois que seu pai foi providencialmente eliminado em uma guerra com a Síria. Ele continuou como rei do Norte, enquanto Josafá, filho de Asa, era do Reino do Sul. Acasias formou uma aliança marítima com Josafá de Judá para que o empreendimento da construção de navios em Zion-Geber, no Golfo de Acaba. O projeto foi desaprovado por Deus por causa da iniquidade de Acasias e os navios naufragaram. O relato de 2 Reis 22, 48 e 49 mostra que Acasias desejava a autorização de Jeosafá para que os marujos israelitas tripulassem os navios junto com os de Judá. A solicitação foi recusada por Josafá. Caso tal solicitação tenha sido feita antes do naufrágio dos navios, a recusa talvez simplesmente indicasse falta de confiança de Jeosafá em Acasias e a preocupação com uma instrução da parte do Reino do Norte. Caso tal solicitação tenha sido feita depois do fracasso da frota, bem poderia ter sido uma insinuação da parte de Acasias de que faltava habilidade aos homens de Josafá, de que eram os responsáveis pelo naufrágio do navio. E daí a sugestão de que os navios serem reparados, enviados de novo em novos marujos. Nesse caso, a recusa de Josafá pode ter sido em reconhecimento da manifesta desaprovação de Deus a tal projeto. Tópico 1, um reinado marcado pela idolatria. O Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acasias venerava o deus Baal-zebub de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus a sudoeste de Canaã. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade a fim de saber se viveria ou se morreria. Desde o início deste livro, vamos ver que o miserável Acasias dá mais um passo em direção à idolatria. Um acidente na casa, que ele caiu da sacada, talvez uma daquela que cobrisse a claraboia do seu quarto, do terraço, deixou acamado e gravemente enfermo. Como se o Deus verdadeiro não mais existisse, Acasias enviou mensageiros para inquirir a esse Deus Baal-zebub, que significa dono das moscas, Deus das moscas. Ainda mais sombrio, porque por trás desse ídolo está o quê? Satanás
que se faz adorar. Mais tarde, os judeus o chamarão de Belzebu, o chefe dos demônios. Essa jornada de 45 milhas em um templo filisteu a fim de consultar aquele médico falso seria uma má jornada. Afinal, a idolatria, em última instância, é uma expressão da dúvida da capacidade do único Deus verdadeiro de atender às nossas necessidades. A decisão de Acasias seria fatal e Deus certificaria disso. Então, da parte de Deus, ele encarregaria que isso ocorreria. Mas enquanto em Acabe houve alguma humilhação, Acasias só pensa em prender a pessoa, o profeta, com violência, que seria Elias. Subtópico 2. Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor e imitou Acabe, Jezabel e Jeroboão. No seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não acataram o sábio conselho de Salomão. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Triste, né? Então você vê aqui nessa passagem, nesse subtópico, que Acasias continuou promovendo o culto a Baal como uma religião nacional. Deus já havia mostrado ao pai de Acasias que o falso deus Baal não tinha valor quando Elias triunfou contra os profetas de Baal, aquela ação milagrosa no Monte Carmelo. No entanto, essa memória aparentemente não parecia transformar Acasias. Essa é a negligência do pecado. O homem não regenerado é tão estúpido espiritualmente quanto o ídolo a quem ele está servindo. Os erros ou as más condutas cometidas por nossos antecessores não devem ser repetidas. Tópico 2. Elias desafia a adoração a Baal. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal-zebub, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra: porventura não há Deus em Israel, para ides consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Interceptados pelo profeta Elias, os mensageiros retornaram e transmitiram a mensagem ao rei em seu leito enfermo, e que se tornaria o leito de morte. Ao invés de humilhar-se, Acasias mandou uma força de 50 homens chefiada por um capitão para lhe trazer Elias de qualquer maneira. Subtópico 2. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo do céu e consumiu todos os soldados e seus capitães. Na 3ª vez, todavia, o capitão do agrupamento, temendo, pela própria vida e pela de seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Por bondade e misericórdia, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhassem até o palácio em segurança. É claro que o ódio de Acasias por Elias significava que suas tropas eram indispensáveis. Ele enviaria quantos fosse necessário para capturar Elias, mesmo que depois tivesse que acabar com todos aqueles que não obedecessem a ele. Ainda assim, a 3ª tropa aprendeu a lição e eles decidiram se curvar e implorar. É claro que quando isso ocorreu, eles caíram diante de Elias, não era necessariamente fora de qualquer tipo de coração arrependido, mas foi um respeitoso de coração, que reconhecia a supremacia de Deus por medo de autopreservação. Isso serve como um lembrete adequado de que quer sejamos salvos por Deus ou submetidos a Deus,
Um dia todos os joelhos se dobrarão a ele. A única questão é se as suas rótulas ainda estarão intactas. Subtópico 3, um ministério de fogo. Elias pode ser chamado de profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu no Monte Carmelo com os profetas de Baal. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta, se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Que quando é relacionado no Monte Horebe, no Monte Carmelo, não caiu fogo do céu sobre as pessoas, mas sobre o holocausto. Foi uma figura do juízo divino que desceu sobre Cristo com o objetivo de atrair Deus ao coração do povo. Agora, nessa outra montanha, o fogo deve descer para julgar os homens rebeldes. Jesus, a sagrada vítima, sofreu apenas a queima da ira divina. Mais tarde, aqueles que não acreditam terão que suportar essa raiva intransigente de si próprios e eternamente. O dia do julgamento ainda não chegou. Portanto, quando os discípulos de Tiago e João, referindo-se a esta cena, propõem ao Senhor fazer descer fogo do céu sobre uma aldeia dos samaritanos, Jesus os censura fortemente. Servir a Deus e permanecer fiel requer coragem e determinação diante dos desafios e adversidades. Tópico 3. A doença de Acasias e a sua morte. Subtópico 1. O julgamento do Senhor contra Acasias. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Por consequência da sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar sua lei, as suas leis daquela maneira? Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com a vida deliberadamente entregue ao pecado. Você pode perceber e descobrir muito sobre uma pessoa quando ela está perto da morte. Homens e mulheres em seu leito de morte recebem uma perspectiva de vida baseada na morte iminente que revela muito mais sobre eles do que normalmente deixariam transparecer. Quando as pessoas enfrentam sua própria mortalidade, suas verdadeiras crenças brilham com clareza cristalina. O rei Acasias, do Reino do Norte de Israel, confiou em sua fé para se recuperar. No entanto, sua fé realmente se tornou a causa da sua morte. Ele tinha uma fé sincera, mas havia apenas um problema. Ele estava sinceramente errado. Depois de sofrer aquele grande ferimento, ele invocou o falso deus Baal-zebub, em vez de Jeová Rafá, o Deus que cura as enfermidades e dá saúde, o Deus que nos dá vida, força para vivê-la. E isso lhe custou a vida. Subtópico 2. A determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado à presença do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Desta cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerás. Provavelmente o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta de medicina adequada daquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independentemente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Acasias foi gradualmente morrendo e, não tendo filhos, foi sucedido pelo seu irmão Jeorão. Subtópico 3. As qualidades de Elias. Nesse episódio, várias qualidades de Elias são percebidas, tais como intimidade com Deus, zelo em promover a adoração ao Deus de Israel e em condenar a idolatria, clareza e assertividade, que quer dizer assertividade, que significa ser firme, ser direto em suas sentenças,
além de tudo, a coragem que ele teve. Ainda hoje, o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por ele na grande obra. O profeta Elias se distingue não só por seu ofício profético, mas também por seu zelo piedoso. A dura vida no deserto e o ministério apostólico que desenvolveu lutando contra a idolatria, a que o povo do monoteísmo moral, a saber, a lei de Moisés, foram desenhados. A arma de Elias nessa missão era o poder da oração. Os pecados constantes e a falta de arrependimento podem nos levar à morte física ou espiritual. Conclusão na revista: o reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez com que era mau aos olhos do Senhor ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra e infiel para com os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e, por esse motivo, quase foi preso. Todavia, seguiu em frente, cumpriu sua missão e honrou a Deus. O problema da época de Elias é muito semelhante à da nossa época. Deus se tornou uma pequena parte das nossas vidas. Ele é o nosso Deus aos domingos, durante o culto, na igreja. Nós colocamos em uma pequena seção de nossas vidas, mas não como um único e verdadeiro Deus. O adoramos, mas também adoramos outras coisas. Sucesso, realizações financeiras, popularidade e assim por diante. Nossas vidas ficam cheias de deuses e tentamos compartilhar esses deuses com o único Deus, o verdadeiro Deus, Jeová. Mas você pode servir, você não tem como servir a dois senhores. Deus abençoe você e sua família essa semana. Sou carente das vossas orações e querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.